Ricardão, professor, considerando um dólar nesse patamar mais pressionado por mais tempo, quais ativos do portfólio precisamos ter mais atenção e quais podem se beneficiar? Então, eu não acho que tem benefício para nenhum dos ativos do portfólio manter juros nesse nível por mais tempo, porque você vai ter efeitos ali, juros não, desculpa, dólar nesse nível por mais tempo. Porque nesse nível de dólar, você não vai ter efeito pura e simplesmente, se tiver manutenção, você não vai ter efeito pura e simplesmente de ganho de receita internacional nem nada disso. Você vai ter um efeito que vai desandar a economia do país, certo? Você vai cada vez mais numa direção de desandar a economia do país. E esse é o efeito que é o incômodo ali. Então, não acho que vai ser positivo a manutenção do dólar nesse nível para nenhum dos ativos do portfólio. Você vai ter algum nível de ganho de competitividade para exportadores, mas você vai ter um reflexo dentro do país que vai, não dá para dizer anular tecnicamente, não dá para dizer assim, anular tecnicamente tudo que tem de ganho. Mas uma Klabin começa a exportar mais, com mais força, e aí paga mais dólar aqui no Brasil, e por aí vai, paga mais juros aqui no Brasil. Eu não vejo como benefício nenhum, porque o nível de dólar que está, a gente não está falando de um dólar entre 4 e 5 reais, a gente está falando de um dólar de 6 e 10, certo? Com todo aquele efeito de tá batendo altas históricas, tá? Aquela questão toda da pressão de começar a apavorar o pessoal e deixar o pessoal desesperado. Não acho que tem benefício nenhum manter nesse nível. Não acho que é positivo para nenhum dos ativos do portfólio. Tá? De forma, o agregado da coisa, o resultado consolidado da coisa, não acho que é positivo para nenhum dos ativos do portfólio. A minha questão com isso não é a questão de acreditar que não tem problema para os ativos. Eu acho que é negativo e problemático a gente ter dólar nesse nível por um período alongado. A questão é que eu não vejo o governo se mantendo nessa direção e deixando isso se manter por muito tempo, por causa daquilo que eu comentei aqui algumas vezes, que é o quê? A pressão de ter uma reeleição chegando cada vez mais perto, e a gente passando a eleição municipal já começa a se discutir a eleição nacional, né, a presidencial, em 2026, de modo que cada vez mais deve pressionar o governo, porque vai afetar a popularidade. Se eles deixarem desandar, eles vão chegar próximo da eleição de um jeito muito negativo. E mais do que isso, você vai ter uma situação onde gasto do governo não vai ser usado como algo positivo, certo? Você vai chegar, você chega ali em 2025, 2026, tendo como problema justamente o fiscal, você aumentar gasto só vai fazer o mercado desesperar mais ainda e a situação fica pior ainda. E não vai ter gasto que faça esse governo ser reeleito. Então, essa é a questão que eu acho que está sendo levada em consideração e essa é a questão que eu acho que não vai deixar que fique simplesmente o dólar nesse nível sem qualquer tipo de tomada de atitude do governo. O governo pode espenear, pode chorar, mas a dinâmica leva eles a terem que tomar alguma decisão nesse sentido, certo? Mas não vejo como positivo para nenhum dos ativos do portfólio a manutenção desse patamar de dólar por muito tempo, tá?